Já se perguntou como a verdade pode se esconder por trás dos laços mais próximos? E se um segredo antigo, enterrado por décadas, fosse suficiente para transformar um simples conflito familiar em um crime capaz de abalar toda uma comunidade? Imagine caminhar por uma paisagem serena, onde cada folha caída parece guardar um sussurro do passado, e perceber que a paz aparente é apenas um disfarce para algo muito mais sombrio. Por que alguns mistérios, mesmo quando cercados de testemunhas e evidências, continuam a desafiar a lógica? Porque no coração de todo crime existe uma história que só pode ser revelada quando se ousa olhar além do óbvio. Era início de outono quando Sherlock Holmes recebeu, em seu endereço da Baker Street, um telegrama vindo de uma pequena vila do interior da Inglaterra. O convite parecia comum. Preciso de sua ajuda para resolver uma tragédia recente. Venha o quanto antes. O clima está perfeito para uma investigação. Holmes, sempre atento às entrelinhas, percebeu imediatamente que havia mais ali do que simples formalidades. Como recusar um chamado assim, quando o próprio instinto pressentia que algo fora do comum se escondia entre árvores silenciosas e olhares desconfiados? Ao lado de Holmes sempre estava seu velho amigo e confidente, o Dr. Watson. Naquela manhã, Watson se encontrava dividido entre a rotina confortável e o chamado irresistível do desconhecido. A decisão de acompanhar Holmes foi tomada quase sem pensar, como se a própria vida estivesse prestes a mudar de rumo. Pouco tempo depois, ambos já cruzavam campos, vales e estações em direção ao vilarejo de Bracken Hill, um lugar onde a tranquilidade era apenas fachada. Bracken Hill era o típico cenário campestre inglês, cercado por fazendas antigas e trilhas cobertas por neblina. Entre os moradores, dois nomes sempre se destacavam: Edwin Hartley, um homem de passado misterioso e fortuna recente, e Philip Clayton, proprietário da fazenda Hazelwood, ambos vindos do outro lado do mundo em busca de uma nova vida. O relacionamento entre eles era, para muitos, de amizade, mas para quem observava com mais atenção, pequenas tensões e ressentimentos surgiam nos momentos menos esperados. Entre eles também existiam seus herdeiros, Emily, a filha única de Hartley, e Andrew, o jovem filho de Clayton. Nenhum dos dois nunca teve uma mãe presente, e suas infâncias foram marcadas pela solidão e pelo convívio restrito à família. O mistério começou a tomar forma em uma tarde nublada, quando Philip Clayton saiu de sua casa às 3 horas para um suposto compromisso à beira do lago Bracken, carregando consigo apenas o peso de um segredo. Minutos depois, testemunhas viram Andrew caminhando pelo mesmo caminho, rifle pendurado no ombro e olhar distante. Não demorou para que uma tragédia se abatesse sobre a pequena vila. Clayton foi encontrado morto próximo à margem do lago e todas as evidências, à primeira vista, apontavam para o filho como culpado. A notícia se espalhou rapidamente, transformando o cotidiano do vilarejo. Todos tinham uma opinião sobre o crime. Alguns viam em Andrew apenas um jovem impulsivo. Outros acreditavam que algo mais sombrio pairava sobre aquela família. O que poucos sabiam é que por trás das portas fechadas, segredos do passado se misturavam a interesses ocultos. O silêncio de Emily Hartley, por exemplo, logo chamou a atenção de Holmes. Sua aflição era visível, mas suas palavras eram medidas. Até que ponto o amor por Andrew seria suficiente para enfrentar o peso de uma suspeita tão grave? Holmes, fiel ao seu método, preferiu a observação à pressa. A cena do crime revelava muito mais
do que os olhos despreparados podiam captar. Pegadas sobrepostas, marcas incomuns no solo, vestígios de um manto cinzento e restos de um charuto de origem exótica. Detalhes que, somados, contavam uma história completamente diferente da versão oficial. O detetive sabia que cada detalhe, por menor que fosse, poderia alterar o rumo da investigação. O inquérito oficial, conduzido pelo inspetor local, logo se tornou um espetáculo para os moradores. Andrew, pressionado pelos interrogatórios e pelo peso das evidências circunstanciais, manteve-se firme, recusando-se a revelar detalhes da última conversa com o pai. Esse silêncio, no entanto, apenas aumentava a desconfiança coletiva. Afinal, por que um filho inocente se recusaria a esclarecer pontos tão importantes? Holmes, no entanto, viu ali uma brecha. Às vezes, a recusa em falar não esconde culpa, mas sim lealdade a algo maior. Emily, por sua vez, revelou-se uma peça-chave no drama. Sua ligação com Andrew ia além da amizade e talvez até mesmo além do consentimento dos pais. O desejo do falecido Clayton de unir os jovens por meio de um casamento era de conhecimento geral, mas as motivações por trás dessa insistência nunca foram totalmente esclarecidas. Entre olhares furtivos e sussurros à noite, Holmes percebeu que o verdadeiro mistério talvez não estivesse apenas no crime, mas nas alianças e conflitos silenciosos que ligavam aquelas duas famílias desde muito antes de chegarem a Brackenhill. No centro de tudo permanecia a pergunta: até onde somos capazes de ir para proteger quem amamos? E quando o passado finalmente cobra seu preço, será possível escapar das consequências sem sacrificar aquilo que temos de mais valioso? Holmes sabia melhor do que ninguém que não existe crime perfeito. Apenas crimes que aguardam o olhar atento de quem se recusa a aceitar as respostas fáceis. Com a chegada de Holmes e Watson, Brackenhill tornou-se palco de uma investigação que prometia não apenas revelar o responsável pela morte de Clayton, mas também lançar luz sobre verdades enterradas há anos. O detetive, armado de lógica, empatia e uma paciência infinita, preparava-se para desmontar peça por peça o quebra-cabeça criado pelo destino, mesmo que, no fim, a justiça tivesse um preço inesperado. Foi ali, diante do lago silencioso e da sombra dos antigos carvalhos, que Holmes fez a si mesmo uma promessa. Só descansaria quando cada segredo fosse trazido à tona, mesmo que para isso fosse necessário confrontar não apenas um assassino, mas também os limites do próprio coração humano. A chegada de Sherlock Holmes e Watson a Brackenhill aconteceu numa tarde cinzenta de outono, logo após a notícia do assassinato ter se espalhado pela vila. Naquele instante, o ambiente não era apenas de luto, mas de julgamento coletivo. O velório de Philip Clayton, realizado 2 dias depois do crime, reuniu desde os fazendeiros vizinhos até trabalhadores humildes, todos ansiosos por respostas. O crime, ocorrido no início do mês de outubro, alterou a rotina da região e acendeu debates sobre justiça, punição e inocência. A polícia local, chefiada pelo inspetor Graham, agiu rapidamente. Andrew Clayton, o filho do falecido, tornou-se o principal suspeito quase imediatamente após a descoberta do corpo junto à margem do lago Bracken. As razões eram evidentes. Andrew fora visto caminhando atrás do pai na tarde do crime, carregava um rifle e tinha sido o primeiro a encontrar o corpo, além de apresentar vestígios de sangue nas mãos e nas roupas. Mesmo assim, Holmes manteve o olhar analítico,
sem aceitar conclusões precipitadas. O depoimento de Andrew durante o inquérito foi breve e contido. Ele afirmou que saiu de casa com a intenção de caçar aves silvestres do outro lado do lago e que só percebeu a presença do pai após escutar um chamado típico que ambos usavam desde a infância. Relatou ter encontrado o pai já ferido e, em choque, tentara prestar socorro. Não viu ninguém nas redondezas, mas lembrou-se de ter avistado, de relance, algo semelhante a um manto cinza, próximo ao matagal. Interrogado sobre a discussão que teria tido com o pai, preferiu se calar, alegando respeito à memória do morto e a terceiros que poderiam ser prejudicados. Essa recusa em explicar detalhes alimentou suspeitas. Parte dos presentes no inquérito entendeu o silêncio como sinal de culpa. Outros, conhecendo a índole reservada de Andrew, questionaram se seria justo julgar alguém apenas por não fornecer todas as informações desejadas. O debate ganhou corpo entre os moradores de Bracken Hill, dividindo a opinião pública: justiça rigorosa versus compaixão e compreensão das circunstâncias. Emily Hartley, por sua vez, acompanhou todos os acontecimentos com preocupação crescente. Sabia que a relação entre Andrew e o pai era tensa, principalmente por conta do desejo de Philip Clayton em promover o casamento entre os jovens. Porém, ela conhecia também a lealdade de Andrew e sabia que ele não seria capaz de violência, mesmo sob pressão. Essa convicção foi reforçada em depoimentos de vizinhos, que relataram o temperamento impulsivo do falecido, frequentemente envolvido em discussões acaloradas. Holmes, atento aos mínimos detalhes, decidiu examinar o local do crime antes de emitir qualquer parecer. Caminhou pela trilha que levava ao lago, observando pegadas parcialmente apagadas pela chuva do dia anterior. Analisou as marcas no solo, o posicionamento do corpo e objetos dispersos nas proximidades. A ausência de sinais claros de luta, a presença de um charuto pouco comum e a impressão de um calçado diferente daqueles usados por Andrew reforçaram em Holmes a necessidade de cautela. O inspetor Graham, em conversas paralelas, defendia a tese de prisão imediata e julgamento exemplar, destacando a importância de respostas rápidas para manter a ordem na comunidade. Já Holmes, em diálogo com Watson, ponderava sobre os riscos de condenar alguém apenas por evidências superficiais. Para ele, a verdadeira justiça não se faz apenas de provas circunstanciais, mas exige compreensão das motivações e dos laços humanos ocultos sob a superfície. O caso ganhou ainda mais complexidade quando, durante a autópsia, o médico local indicou que o golpe fatal atingiu o lado esquerdo da cabeça de Clayton, provavelmente desferido por alguém atrás dele, com força e precisão. O instrumento do crime não foi encontrado, mas marcas no solo sugeriam que algo pesado e arredondado fora utilizado. Este detalhe contrariava na hipótese inicial de que Andrew teria cometido o crime com o próprio rifle, já que a arma, quando analisada, não apresentava vestígios compatíveis com a lesão. Nesse cenário, a moralidade de cada personagem foi posta à prova. O inspetor queria a manutenção da ordem a qualquer custo, mesmo que isso significasse correr o risco de um erro judicial. Os familiares e amigos de Andrew clamavam por uma investigação profunda, temendo que uma decisão precipitada destruísse a vida de um inocente. Holmes, situado entre esses dois polos, via o peso que um julgamento injusto poderia impor, não apenas ao acusado, mas a todos os envolvidos e à própria vila. A justiça, portanto,
passou a ser entendida não apenas como aplicação cega da lei, mas como equilíbrio entre rigor e humanidade. Holmes argumentou diante dos moradores e da polícia que todo julgamento deve considerar a complexidade das relações pessoais e os possíveis erros de interpretação das evidências. Ele citou casos anteriores em que inocentes foram condenados por falta de investigação detalhada, insistindo que a verdade só emerge quando todas as hipóteses são analisadas sem pressa. A opinião pública, no entanto, mostrava-se impaciente. Boatos circulavam, manchetes de jornais sensacionalistas tentavam influenciar a narrativa e até mesmo os jurados em potencial comentavam abertamente sobre o caso. Isso aumentava a pressão sobre Holmes, que sabia que um deslize poderia custar não só a liberdade de Andrew, mas também a confiança da vila no próprio sistema de justiça. A discussão sobre moralidade atingiu seu auge quando uma carta anônima chegou à delegacia, insinuando que Clayton teria inimigos ocultos devido a negócios antigos fora do país. Holmes aproveitou para ampliar o foco da investigação, entrevistando antigos empregados, revisando correspondências e analisando movimentações financeiras das famílias envolvidas. Descobriu que Clayton, tempos antes de se mudar para Bracken Hill, esteve envolvido em atividades obscuras na Austrália, reforçando a teoria de que o crime poderia ser resultado de questões muito mais antigas do que um simples desentendimento familiar. Watson, ao narrar os acontecimentos, ressaltou a tensão crescente entre o desejo de justiça imediata e a necessidade de prudência. O roteiro dos fatos mostrava que, em casos complexos como aquele, justiça e moralidade frequentemente colidem, exigindo dos envolvidos não apenas a busca pela verdade, mas coragem para desafiar expectativas e proteger inocentes. Holmes, por fim, deixou claro a todos que não aceitaria soluções fáceis. Prometeu que só apresentaria uma conclusão após esgotar todas as possibilidades, ciente de que o verdadeiro sentido de justiça transcende o simples cumprimento das leis. Assim, a segunda parte do mistério de Bracken Hill ficou marcada por um embate intenso entre a aplicação da lei e a defesa dos valores humanos mais profundos. O caso seguia em aberto e Holmes continuava a trilhar o delicado caminho entre o certo e o incerto, buscando respostas que pudessem trazer não apenas um culpado, mas também compreensão e paz para todos os envolvidos. A análise criteriosa das evidências em Bracken Hill expôs um dilema comum a muitos crimes: a distância entre aquilo que se vê e aquilo que, de fato, ocorreu. No caso do assassinato de Philip Clayton, a superfície das investigações parecia fornecer todas as respostas. Mas Sherlock Holmes logo percebeu que, por trás de cada detalhe evidente, existia uma possibilidade oculta, pronta para inverter certezas estabelecidas. Logo após a morte do fazendeiro, todos os indícios apontavam para um desfecho rápido e previsível. O filho, Andrew, fora visto seguindo o pai. Testemunhas ouviram discussões acaloradas entre eles nos dias anteriores. A arma do rapaz estava nas proximidades. Manchas de sangue permaneciam em suas roupas. Para a comunidade, as peças encaixavam-se facilmente, sugerindo um crime passional motivado por antigos conflitos familiares. As autoridades, ansiosas por uma solução, abraçaram a hipótese mais óbvia, endossada por depoimentos superficiais e julgamentos precipitados. Holmes, entretanto, nunca foi adepto de conclusões apressadas. Acostumado a decifrar enigmas envoltos em camadas de disfarces e encenações, propôs uma abordagem diferente.
a de desconfiar dos próprios sentidos. O detetive orientou Watson e os envolvidos a analisarem cada evidência sob outra perspectiva, questionando se aquilo que parecia evidente resistiria à luz de uma análise mais profunda. Ao revisitar a cena do crime, Holmes chamou atenção para detalhes ignorados pela maioria. Entre as pegadas na lama, além das marcas deixadas por Andrew e pelo pai, encontravam-se sinais de outro calçado, com características distintas: solado grosso, passo irregular e inclinação acentuada para o lado direito. Essas marcas, parcialmente cobertas pela vegetação, sugeriam que uma terceira pessoa esteve presente na área pouco antes do crime, contradizendo a narrativa inicial. Além disso, um pedaço de tecido acinzentado, preso a um galho, foi recolhido por Holmes. A textura não coincidia com nenhuma peça pertencente a Andrew ou à vítima. Para a maioria dos presentes, poderia ser apenas um trapo levado pelo vento, mas o detetive sabia que, em crimes complexos, pequenos descuidos costumam trair até mesmo o mais cauteloso dos culpados. Outro ponto importante dizia respeito ao depoimento de uma das empregadas da fazenda Hazelwood. Em seu relato, ela mencionou ter avistado naquela tarde uma figura alta e encapuzada circulando pela trilha lateral, um caminho raramente usado por visitantes. Como sua visão era parcial e a iluminação desfavorável, a informação foi inicialmente descartada como irrelevante. Mas, para Holmes, não havia testemunhos insignificantes. Toda observação poderia conter uma peça do quebra-cabeça. Enquanto a polícia insistia na prisão imediata de Andrew, Holmes aprofundava entrevistas com outros moradores. Ouviu relatos sobre Clayton ter sido visto, dias antes do crime, discutindo em voz baixa com um homem desconhecido no mercado da vila. Alguns relataram um sotaque estranho. Outros destacaram uma cicatriz no rosto do forasteiro. Essas informações, embora vagas, adicionaram novas camadas de dúvida à versão oficial. O detetive também analisou cuidadosamente os objetos encontrados na cena. O rifle de Andrew, por exemplo, apresentava ausência de resíduos de disparo recente, contrariando a suspeita de que teria sido usado como arma do crime. O charuto recolhido ao lado da trilha tinha aroma e fabricação típicos de uma marca australiana, um detalhe incomum naquela região. A combinação de fatos aparentemente desconexos levantou a suspeita de que as evidências estavam sendo interpretadas de modo enviesado. A partir desses dados, Holmes reuniu Watson, Emily e alguns moradores em uma sala reservada para debater o que chamava de armadilhas das aparências. Explicou que em muitos crimes a mente humana tende a buscar explicações simples, alinhando os fatos conforme crenças e experiências passadas. Assim, o óbvio se torna convincente, enquanto o verdadeiro permanece oculto. Holmes destacou que a verdadeira arte da investigação exige questionar até mesmo as certezas mais sólidas, propondo hipóteses alternativas para cada ponto apresentado. Emily, abalada pela situação de Andrew, começou a repensar suas próprias impressões. Reconheceu que, ao longo dos anos, acostumou-se a julgar comportamentos do pai de forma unilateral, ignorando nuances que só agora começavam a fazer sentido. A conversa com Holmes despertou nela uma nova disposição para olhar além das aparências, valorizando a complexidade das relações humanas. Durante a semana seguinte, rumores tomaram conta de Bracken Hill. Vozes se dividiam entre a confiança na inocência de Andrew e a defesa da versão policial. Pequenas pistas continuavam surgindo.
Uma carta sem identificação encontrada nos arredores da vila sugeria que Clayton poderia estar envolvido em negócios pouco claros. Comerciantes relataram que, na véspera do crime, uma quantia considerável de dinheiro fora sacada pelo fazendeiro. Essas informações, analisadas isoladamente, pareciam aleatórias, mas, quando cruzadas, indicavam que Clayton mantinha segredos desconhecidos, até mesmo pela filha. Ao final daquele período, Holmes consolidou uma teoria alternativa. Apresentou aos poucos cada contradição identificada nas versões oficiais, questionando a solidez das conclusões precipitadas. Explicou que, se o real assassino tivesse agido com astúcia, seria natural manipular evidências para incriminar alguém próximo à vítima, principalmente alguém já envolvido em conflitos pessoais. O detetive ressaltou que, em crimes desse tipo, inocentes frequentemente se tornam alvo por estarem no lugar errado, na hora errada, e por confiarem em quem não deveriam. O conceito de aparências enganosas, portanto, se impôs de maneira incontestável no caso de Bracken Hill. Holmes demonstrou que por trás de cada evidência aparentemente incriminadora havia uma explicação alternativa a ser considerada. Insistiu que, para alcançar a verdade, era necessário desconfiar do fácil, questionar o óbvio e resistir à tentação de respostas rápidas. Só assim seria possível fazer justiça sem sacrificar inocentes. Assim, a investigação prosseguiu sob uma nova perspectiva. Cada detalhe seria analisado e reinterpretado, buscando não apenas esclarecer o crime, mas também ensinar à vila que, muitas vezes, a primeira impressão é apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e surpreendente. Com a reviravolta proporcionada por novas descobertas, a investigação conduzida por Holmes voltou-se para eventos distantes no tempo, mas muito presentes nas decisões e sentimentos dos envolvidos. Ficou cada vez mais claro que a chave para compreender o assassinato de Philip Clayton residia não apenas nos acontecimentos recentes, mas em vínculos e episódios que remontavam a muitos anos antes de Bracken Hill sequer existir como vila. Holmes pediu acesso ao antigo escritório de Clayton, onde se acumulavam papéis de décadas passadas. Ao folhear documentos, correspondências e anotações guardadas em gavetas esquecidas, o detetive percebeu que o falecido mantinha uma rede de contatos que se estendia muito além das fronteiras do vilarejo. Cartas amareladas por sucessivos invernos mencionavam nomes e cidades da Austrália, descrevendo negócios, alianças e conflitos de outra época. Ao lado de Watson, Holmes analisou cada detalhe, buscando pistas que esclarecessem possíveis ameaças ou dívidas herdadas. Foi nesse ambiente, repleto de registros e memórias silenciosas, que surgiram os primeiros indícios de chantagem. Uma das cartas encontradas sugeria que Clayton fora procurado, anos atrás, por um antigo conhecido de Melbourne, que ameaçava expor eventos, comprometendo sua reputação caso não recebesse determinada quantia. O teor das mensagens revelava um Clayton inquieto, tentando proteger a si e a filha de consequências imprevisíveis, sem jamais confiar plenamente em quem o cercava. Enquanto isso, Emily, confrontada com as novas informações, passou a enxergar o próprio pai sob outra luz. Lembranças de infância ressurgiram, visitas inesperadas de estrangeiros, conversas interrompidas ao notar sua presença, noites mal dormidas e preocupações não explicadas. Aos poucos, Emily percebeu que os segredos do pai a haviam envolvido por toda a vida, moldando inclusive suas relações e afetos. O passado, até então um quadro difuso, tornou-se protagonista.
Holmes, em conversas reservadas com Watson, explicou que, em muitos crimes, as motivações reais estão enraizadas em episódios há muito esquecidos, mas jamais superados. Rivalidades, promessas descumpridas e sentimentos não resolvidos funcionam como pólvora seca. Basta uma faísca, um encontro, uma ameaça, uma chantagem para que tudo exploda, arrastando inocentes pelo caminho. Durante entrevistas com moradores mais antigos de Bracken Hill, outros fragmentos vieram à tona. Um velho trabalhador rural, por exemplo, relatou ter ouvido Clayton falar, em tom amargo, sobre um antigo parceiro que lhe dera as costas em tempos difíceis. A expressão, repleta de mágoa, sugeria feridas profundas. Holmes, atento a essas nuances, passou a cruzar informações dos depoimentos com os registros encontrados no escritório. A busca por respostas levou Holmes até registros bancários e históricos de propriedade das terras locais. Descobriu que parte dos recursos de Clayton vinha de uma venda realizada muitos anos antes, em uma pequena cidade próxima a Ballarat. Esse mesmo nome apareceu em outra correspondência, onde um certo Sr. Bennet exigia compensação por um episódio jamais detalhado. Os laços com a Austrália, antes apenas rumor, revelavam-se agora cruciais para entender o contexto do crime. Em paralelo, Watson analisava o impacto psicológico que as memórias reprimidas exerciam sobre os principais personagens. Emily, carregando o fardo das omissões paternas, tentava reconstruir a verdade por meio de recordações fragmentadas. Andrew, por sua vez, lidava com sentimentos de culpa que nem sempre eram seus, mas herdados dos conflitos entre as gerações anteriores. A atmosfera na vila se tornou densa, marcada por desconfiança e reflexões amargas sobre como escolhas passadas podem limitar até mesmo as possibilidades de um futuro melhor. A revelação de que Clayton vinha sofrendo ameaças veladas mudou o rumo da investigação. Agora, além de buscar provas materiais, Holmes precisava compreender como a história de vida dos envolvidos influenciava suas decisões atuais. Em reunião com Watson e Emily, o detetive explicou que ninguém pode realmente escapar das consequências de seus próprios atos. Cedo ou tarde, as contas vêm à tona. O assassinato, portanto, era mais do que uma simples tragédia. Era o desfecho inevitável de um ciclo iniciado há muitos anos, em terras distantes. No entanto, o passado não pesava apenas sobre os suspeitos ou a vítima. O próprio Holmes, acostumado a se manter distante emocionalmente dos casos, sentiu-se tocado pela complexidade humana dos envolvidos. Em conversa franca com Watson, confessou que cada nova descoberta lhe trazia à mente antigas investigações em que escolhas difíceis precisaram ser feitas para proteger inocentes. Holmes percebeu mais do que nunca que investigar um crime é também revisitar dores, arrependimentos e segredos que todos carregam consigo. O vilarejo, até então unido pela busca de justiça, começou a se dividir. Alguns moradores defendiam que todos os pecados antigos deviam ser trazidos à luz para que nada mais fosse escondido. Outros preferiam preservar certos mistérios, temendo que a verdade pudesse causar mais sofrimento do que o silêncio. Nesse cenário, cada passo dado por Holmes e Watson era observado com ansiedade e expectativa. O elemento central dessa etapa do caso era a inevitabilidade do passado. Tudo o que havia sido feito ou omitido voltava a se manifestar, agora com consequências trágicas. A investigação transformou-se, assim, em uma jornada dupla, ao mesmo tempo em busca do assassino e da reconciliação
com tudo aquilo que havia ficado mal resolvido ao longo dos anos. Aos poucos, foi ficando evidente para Holmes que, para solucionar o crime, não bastava identificar o autor material do ato. Era preciso, antes, compreender os sentimentos e motivações de todos os envolvidos, resgatando histórias interrompidas, perdoando culpas e, em certos casos, reconhecendo que algumas feridas jamais cicatrizam por completo. No final daquela semana intensa, Holmes reuniu Emily, Andrew e Watson para uma conversa decisiva. Explicou que a busca pela verdade demandava coragem, não só para encarar fatos recentes, mas para aceitar que ninguém é totalmente livre das próprias histórias. O crime de Bracken Hill era o retrato de como escolhas antigas, guardadas em silêncio, podem determinar destinos e provocar tragédias mesmo muito tempo depois. A partir dali, cada personagem teria que lidar com a herança invisível deixada por segredos, decisões e relações esquecidas, porque, para além de justiça e aparência, todo ser humano é também fruto de memórias e cicatrizes que não se apagam. Após as descobertas que trouxeram o passado para o centro das atenções, o clima em Bracken Hill mudou. Os sentimentos de cada pessoa envolvida tornaram-se mais evidentes, sobretudo entre aqueles ligados por sangue ou afeto. Os elos entre pais e filhos, assim como entre amigos de longa data, revelaram-se tanto uma fonte de força quanto de dor. O crime parecia agora menos um evento isolado e mais o resultado de decisões marcadas pela devoção, proteção e, muitas vezes, renúncia. Emily Hartley, até então uma jovem reservada, passou a enfrentar um turbilhão emocional. As revelações sobre o pai abalaram seu mundo, mas ela logo compreendeu que parte das escolhas dele tinha como único objetivo resguardá-la. A intenção de manter segredos visava poupá-la dos perigos que ameaçavam Clayton, mesmo que isso significasse afastar a filha de algumas verdades. Essa postura protetora, embora bem-intencionada, acabou por isolar Emily, tornando-a vulnerável a mal-entendidos e julgamentos externos. Do lado de Andrew, o peso da culpa e da responsabilidade crescia. Desde a morte de Clayton, ele se tornou alvo de suspeitas e boatos. No entanto, sua recusa em revelar detalhes do último encontro com o pai não era motivada por medo ou confissão de culpa. Era, sobretudo, uma tentativa de preservar a memória do falecido e de proteger terceiros que poderiam ser prejudicados caso a verdade viesse à tona. Andrew, ainda que jovem, optou por suportar sozinho a desconfiança coletiva, revelando uma maturidade pouco comum. Sherlock Holmes percebeu rapidamente a dinâmica desses sacrifícios. Em suas conversas com Watson, destacou que os vínculos familiares são, frequentemente, alicerçados por gestos silenciosos, omissões, mentiras e até mesmo atos desesperados, tudo em nome do bem-estar daqueles que amamos. Holmes analisou cada gesto de Emily e Andrew, buscando sinais de angústia, hesitação ou coragem, sentimentos que, por vezes, dizem mais do que depoimentos formais. No decorrer da investigação, Watson conversou com antigos empregados da fazenda Hazelwood. Relatos surgiram sobre Clayton ser um pai exigente, mas também dedicado, disposto a qualquer esforço para garantir um futuro seguro à filha. O mesmo se aplicava à relação entre Andrew e a mãe, falecida anos antes, cuja ausência deixara marcas profundas em sua personalidade. Nessas histórias, os investigadores encontraram ecos de abnegação, escolhas feitas às pressas para evitar sofrimento ou manter a honra da família intacta. A vila, observando de perto as reações de Emily e Andrew,
foi gradualmente percebendo que muitos dos gestos considerados suspeitos eram, na verdade, demonstrações de afeto. A resistência de Andrew em se defender abertamente, mesmo diante de possíveis consequências graves, passou a ser vista sob outra ótica. Ao invés de frieza, ali residia a disposição de arcar com o fardo alheio, mesmo que isso implicasse o risco de condenação. Holmes aprofundou sua análise ao investigar episódios recentes envolvendo Emily e o pai. Descobriu, por exemplo, que a insistência de Clayton para que a filha se aproximasse de Andrew era alimentada não apenas por motivos práticos, mas também por um desejo de garantir que ela jamais enfrentasse sozinha as dificuldades que ele próprio conhecia. A motivação por trás de tantas decisões, portanto, era o receio de que o passado voltasse a assombrar as novas gerações, caso não houvesse união ou apoio mútuo. Durante as reuniões organizadas para esclarecer o crime, outros exemplos de sacrifício vieram à tona. Moradores mais velhos compartilharam histórias sobre situações limite enfrentadas por suas famílias, nas quais pais abriram mão de sonhos, bens ou reputações para salvar filhos ou proteger cônjuges. Esse contexto ampliou a compreensão coletiva sobre o que poderia levar uma pessoa a assumir culpas que não eram suas ou a esconder verdades devastadoras. O próprio Holmes reconheceu, ao final de uma dessas reuniões, que as relações familiares são campo fértil para sacrifícios que desafiam a lógica. Observou que, diante da iminência de perda ou sofrimento, até mesmo indivíduos racionalmente equilibrados podem agir de modo extremo, justificando atitudes que, sob outra ótica, pareceriam irracionais ou até reprováveis. A tragédia de Bracken Hill passou a ser vista não apenas como um crime, mas como um retrato fiel do poder dos laços afetivos. Emily, por sua vez, começou a sair do isolamento emocional. Aos poucos, encontrou em Watson uma fonte de apoio para enfrentar o luto e a confusão. Compartilhou com ele dúvidas antigas, expectativas frustradas e pequenas lembranças de tempos mais simples, quando a família ainda era sinônimo de segurança. Nessas conversas, Watson demonstrou empatia e sensibilidade, lembrando-lhe que, muitas vezes, o maior gesto de amor é assumir riscos em nome do outro. Andrew, apesar de abalado, também encontrou forças para resistir. Percebeu que parte da dor que sentia vinha do desejo de proteger não apenas a si mesmo, mas todos os que ainda dependiam de sua palavra. Ao recusar-se a expor terceiros, mesmo quando tal atitude dificultava sua defesa, ele manifestava um compromisso raro com a integridade alheia. Holmes, ao testemunhar tal comportamento, refletiu sobre como alguns indivíduos são capazes de abrir mão da própria liberdade ou reputação para poupar quem amam. A dinâmica de Bracken Hill se alterou de forma definitiva. As conversas na Praça Central, antes pautadas por desconfiança e acusações, passaram a ser marcadas por respeito às dores e escolhas dos outros. O julgamento público arrefeceu e deu lugar à compreensão de que, diante da adversidade, cada família desenvolve estratégias próprias de sobrevivência emocional e que nem sempre o que parece evasão ou omissão é, de fato, sinal de culpa. Ao final desse processo, Holmes convocou todos os envolvidos para uma reunião conclusiva. Com clareza, explicou que a resolução do caso dependia não apenas de fatos, mas da disposição de reconhecer as razões ocultas por trás de cada atitude. O detetive deixou claro que, muitas vezes, a verdade não está apenas nos depoimentos ou nas provas materiais, mas nos gestos de sacrifício,
solidariedade e cuidado que as pessoas demonstram em situações extremas. Assim, ficou estabelecido que o verdadeiro significado da tragédia não era simplesmente identificar o culpado, mas compreender os motivos que levaram cada personagem a agir como agiu. A vila, transformada por essa experiência, passou a valorizar a compaixão, a empatia e o respeito às decisões tomadas em silêncio. No centro do mistério permaneceu a certeza de que, para além de suspeitas e julgamentos, os laços familiares são feitos de sacrifícios muitas vezes invisíveis, mas fundamentais para a sobrevivência de todos. Enquanto as tensões emocionais se aprofundavam em Brackenhill, Sherlock Holmes intensificava sua abordagem lógica para desvendar os fatos. O detetive, diferentemente da maioria, evitava ser influenciado por emoções ou opiniões populares. Para ele, cada pista, cada testemunho e cada objeto encontrado na cena do crime era uma peça de um quebra-cabeça cuja imagem completa só surgiria com análise rigorosa e mente aberta. A investigação científica de Holmes começou pela observação detalhada do cenário do assassinato. Munido de uma lupa, caderno de anotações e um conhecimento vasto em ciências naturais, ele caminhou meticulosamente pelos arredores do lago onde Philip Clayton foi encontrado. Examinou pegadas diversas, marcas na vegetação e até mesmo resíduos de tabaco que outros olhos desatentos teriam ignorado. Holmes fazia distinção entre trilhas deixadas por diferentes sapatos, reconhecendo, por exemplo, o desgaste típico de botas importadas, frequentemente usadas por viajantes ou trabalhadores de regiões distantes. Esse cuidado com minúcias não se restringia ao solo. O detetive dedicava atenção semelhante aos objetos próximos ao corpo da vítima. Um charuto parcialmente consumido foi encontrado entre os arbustos. Seu aroma e formato não eram comuns à região, indicando procedência estrangeira. Holmes analisou a bitola e o modo como fora cortado, associando o item a práticas de fumantes experientes vindos do hemisfério sul. Esse detalhe sugeria que alguém com origens longínquas ou relações internacionais estivera presente na cena, ampliando o escopo dos suspeitos. Em paralelo, Holmes revisitou os depoimentos colhidos durante a semana. Cruzou informações, buscando contradições ou pontos de convergência. Ao comparar relatos de testemunhas que viram pessoas estranhas circulando pela vila com evidências físicas, identificou padrões e comportamentos repetidos. Um exemplo disso foi a associação entre o avistamento de um homem encapuzado e os fragmentos de tecido encontrados próximos ao local do crime. Ao reconstruir horários e trajetos, Holmes eliminou hipóteses inconsistentes, focando apenas naquilo que resistia à lógica. Outro aspecto crucial do método dedutivo empregado era o questionamento de premissas aceitas sem análise. A polícia local, influenciada pelo clamor popular, havia assumido a culpa de Andrew Clayton como praticamente certa desde o início. Holmes, por sua vez, sabia que a verdade só emerge quando todas as alternativas são consideradas, principalmente aquelas que contrariam a expectativa coletiva. O detetive ensinou Watson e os demais envolvidos a duvidar do fácil, incentivando a busca por explicações menos óbvias. As análises de Holmes não paravam nas evidências visuais. Ele usou conhecimentos de química para examinar manchas no solo e restos de substâncias presentes no local. Pequenos resíduos de terra vermelha, encontrados na sola de uma bota recolhida como prova, não correspondiam ao solo de Brackenhill, mas eram idênticos ao de regiões próximas a antigas minas de ouro.
Esse detalhe, aparentemente insignificante, confirmou a ligação de alguém do passado de Clayton com o crime. Em vez de confiar apenas no que era dito, Holmes extraía conclusões a partir de dados objetivos, cruzando informações que só faziam sentido para quem observava com atenção e método. O raciocínio dedutivo também se estendia à psicologia dos envolvidos. Holmes avaliava reações, hesitações e alterações no tom de voz durante interrogatórios. Observou, por exemplo, que Andrew, mesmo sob pressão, mantinha um padrão de comportamento coerente, sem contradições flagrantes. Já outros personagens demonstraram nervosismo excessivo ao serem questionados sobre detalhes específicos, como a movimentação de pessoas nas horas que antecederam o crime. Em uma das reuniões finais, Holmes fez uma apresentação para Watson, Emily e outros interessados, explicando de modo simples como chegou às suas conclusões. Utilizou um quadro e fichas ilustrativas para mostrar as conexões entre pistas, suspeitos e possíveis motivações. Destacou que a lógica, quando usada com precisão, pode revelar verdades escondidas até mesmo dos mais astutos mentirosos. Com exemplos práticos, mostrou como detalhes ignorados por outros, como um fio de tecido, a direção das pegadas ou o odor de um charuto, tinham papel fundamental na reconstrução do crime. O valor da dedução ficou ainda mais claro quando Holmes apontou o erro de muitos investigadores. A tendência a ajustar os fatos para que se encaixem em teorias pré-estabelecidas, em vez de deixar que os fatos conduzam à teoria correta. Insistiu que a isenção de julgamentos prévios era fundamental para se aproximar da verdade e que a humildade intelectual, a disposição para rever conclusões quando surgem novas informações, era o maior trunfo de um detetive. O impacto desse método foi sentido por toda Brackenhill. A vila, antes convencida da culpa de Andrew, passou a considerar outras possibilidades. Alguns moradores, inspirados pela postura de Holmes, passaram a questionar narrativas oficiais em outras situações cotidianas. A lição de que é necessário investigar além do aparente rapidamente ganhou espaço, mostrando que o uso da razão pode proteger inocentes e evitar injustiças irreparáveis. Ao final dessa etapa da investigação, Holmes reuniu as provas coletadas, as confrontou com depoimentos e experiências passadas e construiu uma linha do tempo dos acontecimentos, relacionando cada ação e reação. Suas conclusões não se basearam em boatos ou impressões, mas em uma sequência sólida de fatos verificáveis. O detetive explicou que, mesmo nos mistérios mais densos, existe sempre uma trilha, ainda que tênue, ligando causa e efeito. A abordagem racional de Holmes, centrada em dedução, observação e análise, foi o diferencial que permitiu desvendar aquilo que parecia impossível. No ambiente carregado de emoção e julgamento precipitado, a frieza do método científico se revelou indispensável para a justiça e para o esclarecimento do crime. A vila, antes presa a velhas crenças, foi gradualmente despertando para o valor da investigação fundamentada, percebendo que a verdade, por vezes, só é acessível a quem observa além do óbvio e recusa o conforto das respostas fáceis. Ao final de tantos dias de investigação, conversas e descobertas, Brackenhill jamais voltaria a ser como antes. Sherlock Holmes, Watson e todos os envolvidos presenciaram uma transformação não apenas nos fatos apurados, mas no modo como a vila enxergava a si mesma, seus valores e a complexidade dos vínculos humanos. O caso não se restringiu à simples solução de um crime. Serviu para expor, camada por camada,
tudo o que estava oculto sob décadas de aparências, ressentimentos, lealdades e omissões. No desfecho, Holmes reuniu os principais personagens em uma sala iluminada pela luz fraca do entardecer. Sua análise final, longe de ser triunfalista, foi marcada por sobriedade e sensibilidade. Apresentou com clareza o caminho percorrido desde os primeiros indícios até a revelação dos verdadeiros motivos por trás da tragédia. Explicou sem rodeios que a resolução do mistério só foi possível porque se recusou a aceitar versões superficiais, mergulhando fundo nas vidas, sentimentos e escolhas de cada pessoa envolvida. A verdade, afinal, não era uma linha reta. Surgiu de pistas que, à primeira vista, pareciam desconexas. Foi costurada com dúvidas, reconsiderações e novos olhares. O detetive mostrou que, muitas vezes, não basta identificar o responsável por um crime. É preciso entender como a história de cada um, somada ao contexto de uma comunidade, pode empurrar indivíduos para decisões extremas. O momento mais tocante veio quando Emily Hartley, profundamente abalada, perguntou a Holmes se algum dia a paz retornaria à vila. Ele respondeu que paz verdadeira não nasce do esquecimento, mas da aceitação. Enfrentar o passado, reconhecer erros e perdoar são etapas fundamentais para que uma sociedade cresça e para que o indivíduo se reconcilie consigo mesmo. O episódio de Bracken Hill, longe de ser apenas uma tragédia, seria lembrado como uma oportunidade de amadurecimento coletivo. Ao encerrar o caso, Holmes deixou claro que as lições aprendidas deveriam servir de guia para futuras situações difíceis. A justiça, ensinou ele, precisa ser buscada com rigor e sensibilidade, equilibrando razão e compaixão. Julgamentos precipitados, seja por medo, conveniência ou orgulho, podem arruinar vidas e perpetuar injustiças. Por isso, a comunidade deveria se comprometer a ouvir mais, duvidar de certezas confortáveis e buscar sempre o que está além do óbvio. O mistério de Bracken Hill também demonstrou que a aparência é muitas vezes um disfarce engenhoso para realidades incômodas. A insistência em encontrar culpados rapidamente revela mais sobre os receios e valores de uma sociedade do que sobre o crime em si. Por trás de cada gesto suspeito pode existir um gesto de amor, um sacrifício silencioso ou o peso de um passado impossível de mudar. O julgamento verdadeiramente justo exige disposição para compreender, não apenas condenar. Durante os dias seguintes ao encerramento da investigação, Holmes e Watson receberam cartas de agradecimento, mas também desabafos de pessoas que, finalmente, sentiam-se à vontade para admitir suas próprias dores. Alguns moradores passaram a enxergar o próximo com menos desconfiança. Outros, antes presos a preconceitos, começaram a revisitar antigas histórias sob nova perspectiva. A vila não se tornou perfeita, mas tornou-se, sem dúvida, mais humana. A passagem do tempo revelou que certos segredos continuaram guardados, não por medo, mas por respeito à memória dos que partiram e à necessidade de seguir adiante. A compreensão de que nem toda verdade precisa ser exposta para promover cura tornou-se parte da cultura local. Bracken Hill, marcada por aquele outono inesquecível, aprendeu que o silêncio, em alguns casos, pode ser tão significativo quanto a palavra, que nem todas as respostas estão nos tribunais, mas muitas podem ser encontradas no perdão e na empatia. Holmes, antes de deixar a vila, refletiu sobre o papel do detetive. Mais do que solucionar enigmas, ele percebeu que sua missão era, em essência,
oferecer instrumentos para que as pessoas entendessem umas às outras. O método dedutivo, poderoso em sua lógica, só alcança sua plenitude quando aliado à capacidade de ouvir histórias, considerar sentimentos e perceber fragilidades. A verdadeira genialidade, concluiu, está em reconhecer que todos, em algum grau, lutam para superar dores e encontrar sentido diante das sombras que atravessam. Watson, em suas memórias, descreveu aquele caso como um dos mais emblemáticos de sua trajetória ao lado de Holmes. Não pela dificuldade técnica, mas pelo desafio moral que impôs. Aprendeu que as maiores vitórias da razão acontecem quando são guiadas pelo coração e que, no fim, a justiça só é completa quando inclui também compaixão. A despedida foi simples, sem discursos grandiosos ou celebrações. Holmes e Watson partiram ao amanhecer, deixando atrás de si um legado de reflexão e transformação. O mistério do lago, os passos apagados pela névoa, os rostos marcados por escolhas difíceis, tudo isso permaneceu na memória coletiva como um lembrete do quanto a verdade pode ser múltipla e do quanto todos carregam, em maior ou menor grau, seus próprios enigmas. Diante dos fatos, fica o convite à reflexão. Até que ponto conhecemos verdadeiramente quem nos cerca? Quantas histórias permanecem escondidas, esperando apenas o olhar atento de quem se dispõe a escutar? E, mais importante, será que somos capazes de praticar o perdão, aceitar imperfeições e permitir que a vida siga, mesmo quando a justiça não traz todo o alívio desejado? O caso de Bracken Hill não foi apenas sobre um crime resolvido, mas sobre a importância de procurar sentido em meio à incerteza, de construir pontes entre passado e futuro, entre erro e reparação, entre silêncio e compreensão. Pois, no final das contas, é essa busca, e não o simples desvendamento de um mistério, que torna a jornada humana verdadeiramente extraordinária. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.